O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos que lhe entregarão, e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, como nós devemos ler as Sagradas Escrituras? Mas, padre, tem um modo de ler? Não é só abrir e juntar as sílabas e as palavras e as frases e ler a palavra de Deus? Então, amados, sabemos que as Sagradas Escrituras, elas foram traduzidas pelos primeiros 70 sábios, a Septuaginta, dos originais do hebraico, aramaico, para o grego, e que esta tradução ela foi unânime, o que mostra que ela é realmente uma interpretação sagrada, e que depois São Jerônimo traduziu, organizou o cânon, primeiramente a chave bíblica e o cânon das Sagradas Escrituras. E esta tradução do grego para o latim chama-se Vulgata, e que estes textos foram traduzidos e é o que nós hoje temos em nossas mãos, um texto feito para celebrar a Santa Missa. Inclusive, a Bíblia dos evangélicos
é católica, porque foi traduzida por padres católicos. Este é o grande legado da Igreja para a história da humanidade e também da salvação. Então, ler as Sagradas Escrituras, como hoje vimos na primeira leitura, a história de José do Egito. E que todas as vezes que a gente vê um homem justo nas Sagradas Escrituras, nós lembramos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os justos da Bíblia, do Antigo Testamento, aqueles que chegaram até o Shabat, o sábado, é o Antigo Testamento. E o Novo Testamento é o domingo. Então, quando a gente vê a história de José, a fé de Abraão, a caminhada de Moisés, a história de Jacó, a pregação bem adiantada agora, né? Vou dar um salto, de Jonas. Nós, inclusive, a vocação de São João Batista, estamos lendo tudo do Antigo Testamento, então estamos vendo, contemplando uma pré-figura de Cristo. E é assim que nós católicos lemos as Sagradas Escrituras, que por isso que na Santa Missa temos sempre no tempo comum, Advento, Quaresma, textos do Antigo Testamento, e que na Páscoa nós vamos ter nas primeiras leituras os textos do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é a ressurreição que celebramos. Indo direto ao ponto, neste Santo Evangelho em que Cristo, por meio da comunidade de Mateus, conta-nos esta horrível, terrível empreendimento de matar o homem justo. E nosso Senhor está falando da sua paixão. Só que aquela trama dos anciãos e dos sacerdotes de perceber que nosso Senhor estava falando com eles é também a nossa trama e a nossa atenção quando nós que crucificamos nosso Senhor Jesus Cristo. Esta terrível trama de trair nosso Senhor, principalmente nas provações. Estamos caminhando bem na vida, volta e meia tudo vai bem, estamos empreendendo ao nosso bel prazer. Na hora em que Deus envia provas, ou seja, você e eu, nós estamos em um caminhar para a história da salvação, e certa feita, a providência divina, como fez com São José, o pai de Jesus, pai putativo de nosso Senhor, colocou provas na vida de São José, como nós contemplamos, sabemos e vimos, principalmente na hora de ele despedir Maria em segredo, para não prejudicá-la por conta de sua dúvida em relação à gravidez da Virgem Santíssima. São José foi provado, e ali ele poderia ter negado a salvação. E em nossa vida também nós somos muitas e muitas vezes provados. Quando isto acontece, meus irmãos e irmãs, nós acabamos entrando neste terrível empreendimento, horrível. O que foi que fizeram então nesta parábola que Mateus conta? A finalidade era chegar
em Jesus e Jesus dizer o que iriam fazer com o filho do dono da vinha que mandou este filho para então cobrar o arrendamento destas terras. E aqueles que foram confiados, a vinha foi confiada a pessoas, e estas pessoas, elas não aceitaram a palavra e mandaram matar. Mandaram primeiramente, a uns agarraram, a outros espancaram e a outros mataram. Ou seja, não aceitaram a lei e nem os profetas. E aquele que veio como Filho de Deus, que era o Filho de Deus, e Jesus estava falando já de sua morte, e nós estamos caminhando nesta quaresma para amar a Jesus, aprender a caminhar nestes sacrifícios espirituais, para não mais matá-lo com os nossos pecados. É um período de muita exortação, é um período de muita pregação exortativa, como aconteceu, e é um período em que as pessoas mais deveriam se aproximar de Cristo, mas é um momento em que as pessoas mais afastam-se de Nosso Senhor, que é o período e o tempo quaresmal. Mas vamos confiar que este grande retiro popular, Jesus está falando principalmente a mim, está prevenindo que eu não entre neste grupo dos sumos sacerdotes, dos fariseus e dos anciãos. Os fariseus são aqueles que andavam com a lei na testa, grandes franjas nas suas vestes, mas viviam a lei e não praticavam a lei. E Nosso Senhor Jesus para estes já falou: façam o que eles dizem, porque o que eles dizem é uma lei, e a lei é divina, mas o que eles fazem não é tão divino, né? Então não façam o que eles fazem. E nós tranquilamente colocamos a responsabilidade da prática da fé para algumas pessoas da família. O importante é que vovó, ela vai à igreja, ela reza por nós, né? Pronto. Ei, tu reza por mim, vice, né? Não, tá bom. Sexta-feira o padre vai rezar a missa, chega na igreja, a gente chega na secretaria, né, paroquial, aí aquele monte de intenção para o padre rezar a missa. Aí o padre está feliz, satisfeito, de eita, a missa hoje vai dar gente. Quando o padre vai rezar a missa, está a dona Maroca, dona Marculina, dona Joseferina e seu Antonino, e na folha tem mais defunto do que vivo dentro da missa. E aonde estão as pessoas? Vieram fazer uma prática que acusam a igreja de fazer no passado, vender indulgências. Ou seja, vieram comprar uma passagem para o céu. Quanto é? R$5, R$10, a passagenzinha das intenções. E nós esquecemos que a Santa Eucaristia, a missa, ela tem mais valor e eficácia para os vivos, né? E que se você vir para a missa e aplica aquela espórtula para aquela intenção, basta você ter a intenção, porque a palavra já diz, intenção, algo que está dentro do meu pensamento interno. Não precisa o padre dizer na Santa Missa o nome das pessoas, bastaria você colocar no ofertório aquela pequena espórtula,
na intenção dos seus falecidos, e já valeria. E aí já vale aquela missa, porque ela é aplicada. E para que ela seja aplicada aquela intenção, você coloca a aplicação na coleta da Santa Missa, e a sua intenção que está dentro do seu coração, ela terá uma validade, porque você está exercendo a caridade para com a sua comunidade de pessoas vivas, de fiéis que lotam as igrejas e que preenchem todos estes bancos que um dia vocês fizeram tanto sacrifício para juntar os realzinhos e colocá-los dentro da igreja para poder sentar-se e participar da Santa Missa. Como é triste a gente aplicar dinheiro nas coisas e não usar. Está aí os bancos vazios, 15 pessoas, e nós aqui rezando, porque não, vovó, tu vai à missa, tu reza por mim. Então, amados, quando nós fazemos isso, nós realizamos uma pequena apostasia, abandono da fé. Aí a gente começa a fazer uma apostasia hoje, outra amanhã, outra depois de amanhã. Daqui a pouco o seu coração vai ficando inconscientemente protestante, e você abre a boca para dizer e dar maus conselhos às pessoas. Principalmente porque no Brasil as pessoas felizes são perseguidas porque são felizes e fazem as coisas. Porque você não pode permitir que as pessoas façam as coisas, porque você é movido por um sentimento de inveja. Então, se a pessoa vem para a missa todo dia, aí o infeliz e desgraçado vai dizer: para que ir para a missa todo dia? Basta uma vez no mês, ou seja, tu vem uma vez no ano. Aí tu quer ser o papel do Satanás para fazer com que aquele que vinha todo dia passe a vir somente uma vez por mês, e depois abandone a igreja e venha somente uma vez no ano. E aí, quando é a festa do Santo Padroeiro São José, a igreja todo 9 dias, são 9, era para estar os benditos bancos pagos por vocês, cheios, independente se é apostolado, se é terço dos homens, terço das mulheres. Então, amados irmãos e irmãs, é um pequeno movimento de abandono da fé, e isso o Papa o Papa Bento XVI chamava de neopaganismo, ou seja, aquele paganismo inicial dos povos bárbaros, dos pagãos, que São Paulo deu a vida, que Santo Agostinho deu a vida, que tantos santos, São Cirilo de Jerusalém deu a vida, tantos santos deram a vida para salvaguardar e não permitir que a missa fosse deixada de ser rezada todos os dias. Teve santos que deram a vida por conta para não deixar de se rezar a missa todo dia. Então, se teve gente que deu a vida por isso, então significa dizer que o peso da balança na hora do nosso juízo particular vai ser somente esse. E aí, na terra, meu filho, você foi à missa? Não, fui não. Porque uma vez no mês, né? Tá bom, né? Uma vez no ano, né? Tá bom, né? Ah, servo mau. Vai ser diferente da antífona de Josefino, né? Servo bom e fiel, entra para a minha alegria, disse Jesus nas parábolas do fim dos tempos, né? E aí nosso Senhor vai dizer: servo mau e fiel, vai para o fogo, né? Ser purificado, este fogo que arderá eternamente. Então, amados, tudo é uma brincadeira, né? Vamos brincando, vamos sambando, vamos nos divertindo, vamos fazendo aquilo que a gente pensa que é para ser feito, né? Vamos nos animando, vamos nos alegrando, né? Que a vida é assim mesmo. Vovó vai para a missa, ela reza por nós, né?
Então, amados irmãos e irmãs, estas minúcias que nós contemplamos é uma forma de matar de modo violento aquele que se colocou como sacrifício voluntário por cada um de nós, justamente nesta sexta-feira. Vamos lá, temos missa mais tarde, vamos ver se vamos dar honra a Deus ou se vamos matá-lo de vergonha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.